Olá a todos e bem-vindo a mais um encontro do Crisma. Hoje nós vamos continuar a aprender sobre as parábolas, mas antes vamos rezar ao Espírito Santo para que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse antes, nós vamos continuar nossos estudos sobre as parábolas. Então, abrem a Bíblia de vocês, no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Essa parábola é uma parábola em que o próprio Jesus Cristo explica. Então, vamos agora para o mesmo capítulo de Mateus, mas versículo 36 ao 43. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois, serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, recapitulando aqui, nós temos alguns elementos na parábola que Jesus utilizou para explicar o que ele queria dizer. Nós temos o campo, nós temos o semeador, que semeou o trigo, nós temos o semeador que semeou o joio, nós temos a semente do trigo, a semente do joio, a colheita e os ceifadores. O campo quer dizer o mundo, como o próprio Jesus explicou. No mundo é onde está a igreja católica, apostólica ou romana. Não necessariamente a paróquia São Paulo Apóstolo. A paróquia São Paulo Apóstolo é um edifício que pertence à igreja católica, apostólica romana, como as outras igrejas de Sorocaba. Na igreja, tem o centro do bem, que é o trigo, que são as pessoas batizadas, pertencentes ao corpo de Cristo, pertencentes à igreja católica, que procuram o bem, que procuram melhorar, que procuram, igual nas virtudes que nós estudamos, se esforçar junto com a graça de Deus para deixar as mazelas, deixar os seus defeitos de lado e ser uma pessoa melhor, procurar ser uma pessoa santa. E por fim, toda a finalidade disso é chegar a Deus, sua alma ser salva. Mas também, nessa mesma igreja, imaginando a mesma paróquia, nesse mesmo banco, pode ter alguém batizado, mas que não pertence à igreja, que não pertence ao corpo místico de Cristo. Como assim? Nós somos batizados, certo? Mas não é apenas ser batizado que nós somos salvos.
Ora, no batismo, nós iniciamos a nossa vida como cristão. Nós aceitamos ser filhos de Deus por nossa vontade, seja quando é criança, no caso da igreja, né? Seja quando criança, bebezinho, na crisma de confirmação nossa vontade de sermos filhos de Deus. E a partir desse momento, do crisma em que vocês aceitam pelas suas próprias vontades serem filhos de Deus, vão começar a caminhada de vocês. E essa caminhada, ela tem que ter não só os sacramentos, mas também crer. Crer em quê? Crer na Igreja Católica, em seus ensinamentos. Crer em Jesus Cristo. Crer em Deus. Então, nesse mesmo banco em que uma pessoa batizada e pertencente ao corpo de Cristo, também nesse mesmo banco pode ter uma pessoa batizada aqui, mas que não pertence ao corpo de Cristo. Porque é uma pessoa que não crê na verdade. Ter fé, crer, é o início da nossa vida sobrenatural, que nós veremos no céu. Vida sobrenatural, ou seja, vida sobre essa aqui. É a vida que, imaginem que é a vida que a nossa alma pertence, que a nossa alma clama para voltar, para chegar, para ter o seu fim, que é Deus. Diferente, uma pessoa que é o joio, que estamos utilizando aqui, que é batizada, mas não pertence ao corpo de Cristo porque não crê nas verdades da igreja ou não crê nas verdades de Deus. Uma pessoa que está em pecado, porque a pessoa que está em pecado, ela é corpo, ela pertence ao corpo de Cristo. Porém, ela está como se ela estivesse doente, é como se tivesse um defeito. É como se fosse um membro do corpo de Cristo doente. Só que como a gente bem sabe, como Jesus Cristo nos ensina, e com a sua morte, seu sacrifício, veio a confissão, veio a remissão dos pecados. Então, quando a gente está com um membro nosso doente, ferido, a gente não corta para fora, simplesmente arranca e continua a vida. Não, a gente trata. Exatamente isso é o sacramento da confissão. Significa isso a remissão dos pecados. A gente trata o membro ferido, um membro que está doente, para ele voltar ao seu estado de saúde, seu estado de graça. Então é isso que aqui a gente quer aprender sobre a parábola do joio. E que é um destaque para nós aqui do Crisma, pensarmos se a gente está sendo trigo, batizados que querem se salvar, que estão se esforçando para ter uma amizade maior com Deus, se esforçando para confessar, para comungar, porque lembrando, o que é comungar? É estar em união com Cristo. Se Deus nos deu esse presente, que é a Sagrada Eucaristia, que é Jesus Cristo ali em matéria para nós, pela transubstanciação. Então, nós temos que refletir se a gente está se utilizando dessas graças, desses presentes de Deus, estamos sendo trigo. Ou se a gente está sendo joio, estamos na igreja, a gente é batizado, mas a gente não pertence ao corpo, porque a gente não crê aquilo que nós estamos vendo ou que nós estamos aprendendo. Então, hoje nós vamos falar também da parábola das 10 virgens. Antes de ler a parábola, já peço que vocês abram a Bíblia na passagem de Mateus 25, 1. Mas antes de começar a ler, eu acho que é necessário explicar uma coisinha. Nessa parábola, a gente vê um pouquinho do casamento judaico que acontecia lá em Israel. E era costume daquela época que a noiva ficasse na casa dela e o noivo saísse da casa dele com os amigos e passasse pela cidade, chamando os convidados até chegar na casa da noiva. Então ele percorria as ruas e as pessoas iam se juntando a ele. E a noiva estava com as suas amigas lá na casa dela, preparando a cerimônia, certo? Então cada um preparava, eles se encontravam para realizar a cerimônia. E nesse cortejo da noiva existiam as damas, que nesse caso são as virgens, que a gente chama. Elas ficavam com lâmpadas de óleo, porque não existia energia elétrica naquela época, certo? Então as lâmpadas de óleo para iluminar o caminho do noivo. As lâmpadas eram jarros cheios de óleo com um pavio onde se colocava fogo. Então elas ficavam ali iluminando o caminho para o noivo achar a casa da noiva. Então esse é o contexto das 10 virgens. São essas moças que estavam ali esperando o noivo chegar para poder guiá-lo até a noiva para poder se realizar o casamento, certo?
Então vamos ler agora. Mateus 25, 1. É a Bíblia de vocês. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto às suas lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irem ao encontro dos vendedores, a fim de o comprardes para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, eu disse, as moças estavam ali esperando, e entre essas moças tinham 5 prudentes e 5 tolas. As prudentes levaram óleo para poder reabastecer a lâmpada para ela não se apagar, para o fogo não se apagar. E as tolas não levaram. O esposo demorou mais do que elas previram. Então, quando deu meia-noite, todas elas já estavam dormindo lá de esperar, porém as prudentes ainda tinham o fogo, ainda tinham a luz, e as tolas não. Meia-noite chegou o esposo, o cortejo, o anúncio de que ele estava vindo, e as prudentes levantaram-se com as suas lâmpadas e foram encontrar com ele para iluminar o caminho. E conseguiram entrar com ele na sala das bodas, ou seja, onde estava acontecendo o casamento, onde a noiva estava esperando por ele. E essas 5 tolas estiveram desesperadamente atrás de vendedores de azeite, meia-noite, onde elas iam encontrar isso. Saíram batendo pelas portas. Quando conseguiram entrar, o casamento já tinha começado, todo mundo já estava lá dentro. O noivo olhou, viu elas ali no escuro, porque elas não conseguiram iluminar. Não sabiam quem era, não conheciam, não deixou entrar, porque ele não conseguia vê-las, ele não reconheceu. Essa é a parábola. Mas o que Jesus quis dizer com isso pra gente? No finalzinho tem um trecho que ele fala assim: Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Que dia e que hora que nós não sabemos? Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos a volta de Jesus. Nós não sabemos também a hora da nossa morte, quando nós vamos nos encontrar com Ele. Certo? Então nós temos que ser como as virgens prudentes, sempre nos espelhando nelas, para podermos estarmos preparadas e preparados para esse dia. Porque nós não queremos pensar nisso, né? Nunca. Mas se nós morrermos amanhã, nós vamos nos encontrar com Deus? Nós estamos preparados? Nós estamos atentos a isso? Ou se Jesus voltasse hoje, por exemplo, você estaria preparado para recebê-lo? Ou você seria como essas tolas que tiveram que sair desesperadamente atrás, recuperar o que elas não tinham? Porque elas não estavam preparadas. Elas ficaram preparadas um tempinho e acabou, deu o horário, acabou. Mas no nosso contexto, no nosso dia a dia atual, o que seria essa lâmpada? O que seria essa luz? Tem um salmo que fala assim: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é a luz da nossa vida. Porque aqui, e na tradição, como nós já estudamos, está todo o conhecimento que o Senhor quer passar pra gente e que nós podemos aprender para poder viver essa vida vigilante, para poder estar preparado. Porque o esposo é Jesus, certo? E as virgens somos nós, a igreja. A igreja precisa estar preparada para encontrar Jesus. A igreja, num contexto geral, não o nosso tempo. Nós, como igreja, nós somos igreja. Então, nós temos que estar preparados para poder encontrar com Ele. E se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós alimentarmos a nossa luz, nós vamos estar vigilantes. Mas se nós deixarmos para lá, pararmos de frequentar os sacramentos, afastarmos da palavra de Deus, parar de orar, a nossa lâmpada vai se apagando.
nosso óleo vai acabando, como o das virgens tolas. Então, quando ele se apaga, nós vamos perder a direção. Porque sem luz, num lugar escuro, você não consegue enxergar, certo? Então, você não conseguiria ver o esposo vindo ao seu encontro, no caso dessas moças. Ou nós ficarmos cegos a Jesus no nosso dia a dia. Então, quanto mais nós iluminarmos o nosso coração, mais enchermos da palavra de Deus, enchermos da vida de oração, dos sacramentos, mais prudentes e mais atentas nós vamos estar para poder esperar esse esposo chegar. Então, que nós possamos ser sempre essas virgens prudentes para poder estar preparados, ok? Vamos rezar então para encerrar nossa catequese de hoje, pedindo ao Senhor que coloque no nosso coração essas parábolas que nós estudamos, para que a gente entenda um pouquinho mais de como devemos viver a nossa vida aqui na Terra, para que a gente possa tirar o maior proveito da vida eterna, para que nós possamos alcançá-la com o coração aberto e que a gente possa estar preparado, certo? Vamos ser prudentes. Vamos rezar então uma Ave Maria e um Pai Nosso, pedindo que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos guiem nessa vida terrena para que nós possamos encontrá-los com eles no céu. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.